Então vamos lá, gente. Na aula passada, a gente falou sobre as propriedades da luz, né? Então, algumas coisas nós retomamos que nós já tínhamos visto no começo do primeiro bimestre, e daí a gente trouxe mais algumas definições que são importantes para a questão da iluminação artificial, que é o tema do nosso segundo bimestre. Então, nós vimos ali algumas definições que eu até comentei com vocês, que para a gente escolher entre os tipos de lâmpadas, né, para a gente fazer as melhores escolhas para o nosso projeto, a gente precisa entender alguns daqueles conceitos, né, como eficiência luminosa, a gente precisa, né, utilizar esse conceito para a gente conseguir definir qual lâmpada é mais econômica, temperatura da cor, índice de reprodução de cor. Então, nós vimos esses conceitos que estão relacionados às lâmpadas, né? E hoje nós vamos estudar quais são os tipos de lâmpadas que a gente tem, quais tipos de lâmpadas já existiram, né? Qual é, né, a tecnologia hoje, para a gente saber fazer as nossas escolhas corretas. Aqui nessa disciplina, gente, a gente não vai assim fazer tanto a questão luminotécnica no sentido de conseguir fazer um projeto assim mais na questão da beleza, né? Isso vocês vão aprender lá na parte de design de interiores, né? Aqui é algo mais funcional, tá? Então a gente vai ver todos os tipos de lâmpadas que tem. A gente vai aprender a calcular quantas lâmpadas são necessárias no ambiente, mas aí a gente não vai focar tanto nessa questão de fazer o projeto luminotécnico em si, tá? Que daí vocês vão ver isso na aula mais prática lá em interiores. Então, nós temos uma variedade enorme de lâmpadas, e cada tipo de lâmpada, a gente vai ver que elas são aplicadas em ambientes diferentes. Então, ambientes residenciais exigem um tipo de lâmpada, um ambiente comercial já vai exigir outro tipo de lâmpada, principalmente se ele for um comércio muito grande, né? A gente precisa de lâmpadas diferentes, com potências diferentes, formatos. Na questão industrial também, né? A gente tem que escolher a lâmpada que seja adequada para aquela situação, para aquele tipo de indústria. Pode ter uma indústria que não tem necessidade nenhuma de reproduzir bem as cores, enquanto outra tem essa necessidade, uma fábrica de tecidos, por exemplo. Então, a gente vai ter que sempre analisar qual é a atividade que está acontecendo dentro do ambiente e a partir disso a gente vai escolher as nossas lâmpadas. Iluminação pública, iluminações de emergência, né? São todas exigências diferentes por conta do uso, do tipo de atividade e do tamanho do ambiente também, que vai influenciar nessa escolha. E essas lâmpadas todas, elas vão se diferenciar em diversas características, né? Características construtivas, né? Então, cada lâmpada ela é feita de uma forma, ela tem um formato diferente, ela tem encaixes diferentes, então a maneira como ela é construída é diferente. As lâmpadas, elas também têm diversas potências, né? Algumas lâmpadas são mais potentes do que outras, então tem espaços que precisam de mais potência, tem espaços que não. As lâmpadas também se diferem em eficiência luminosa, então algumas são mais eficientes, outras menos eficientes. Então nós vimos na aula passada que a eficiência luminosa ela é dada em lumens por watts. Então lumen é a quantidade de luz que essa minha lâmpada está produzindo. Quanto mais luz ela produz com 1 watt, mais econômica ela vai ser. Elas também vão se diferenciar na reprodução de cores. Então, nós vimos que o IRC ele vai de 1 a 100, né? A nota vai de 1 a 100. E quanto mais perto de 100, melhor vai ser a reprodução de cor da nossa lâmpada. Lembrando que quanto mais perto de 100, mais essa lâmpada ela vai se parecer com a reprodução de cor do Sol, né? Porque o Sol ele realmente reproduz a cor verdadeira daquele objeto, porque o Sol ele libera todos os espectros de cores. E aí as lâmpadas nem todas liberam, né? Todos os espectros,
e aí elas muitas vezes fazem uma reprodução ruim das cores. A temperatura da cor é outra característica que nós temos que analisar, né? Quando a gente tem uma iluminância muito baixa no ambiente, a gente geralmente pega lâmpadas amarelas ou um branco mais neutro. E quando a gente tem uma quantidade de lux muito grande no ambiente, a gente já não vai pegar uma lâmpada amarela, a gente vai pegar da branca para azulada, né? Então, ambientes mais produtivos também precisam de lâmpadas mais brancas ou brancas azuladas. Ambientes de relaxamento já pode ser uma lâmpada mais amarelinha. Então, isso depende também. E a vida útil e o custo dessa lâmpada. Então, tem lâmpadas que duram bastante tempo, tem lâmpadas que duram menos. E muitas vezes, né, uma lâmpada que tem uma vida útil maior vai ter um custo maior. Mas aí a gente tem que analisar o custo-benefício, né? Quanto tempo aquela lâmpada vai ficar ali instalada, ela não vai dar tanta manutenção. Então a gente tem que analisar todos esses requisitos. Então, quando a gente for comparar, né, uma lâmpada com a outra, a gente vai olhar lá a eficiência luminosa, que eu já comentei. Então, quanto ela é econômica, né, no consumo de energia? A gente vai olhar a vida útil, né, que é o período que essa lâmpada ela está fazendo o seu papel ali, está sendo considerada econômica. Então, essa vida útil, gente, ela é dada em horas. Então, tal lâmpada dura 3.000 horas, tal lâmpada dura 20.000 horas, 50.000 horas. Então, cada lâmpada tem a sua vida útil. Reprodução de cores, que foi o que eu falei também, né? Se ela vai dar uma boa reprodução da cor ou não, né? Se a gente vai conseguir ver bem as cores comparando com a luz natural. E a dimensão é um fator muito importante também. Então, quando a gente quer uma lâmpada lá, um spot, né? Que a gente quer uma luminária pequenininha, que vai dar um detalhe, né? Ela vai ter uma dimensão. Se a gente for iluminar um barracão de uma indústria, imagina se a gente colocar um spotzinho lá, né? Não, a gente vai ter que pôr uma luminária um pouco maior. A gente sempre vai escolhendo daí de acordo com o nosso projeto. A gente também tem a questão de conseguir manipular a direção e a concentração do feixe de luz. Então, tem lâmpadas que fazem aquele desenho do feixe de luz, tem lâmpadas que não, que elas são totalmente... fugiu a palavra. Elas são lâmpadas que vão dar uma iluminação assim toda uniforme, né? E tem lâmpadas que me dão aquela sensação de eu tenho luz e sombra, luz e sombra. Tem lâmpadas que precisam também de equipamentos auxiliares, né? Tem lâmpadas que não. Então a gente vai ver todas essas características das lâmpadas aqui hoje. Então, primeiro vamos falar da lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela foi a primeira lâmpada que foi comercialmente viável. Então, até chegar na lâmpada incandescente, a gente teve outras lâmpadas, né, que foram inventadas, porém, geralmente eram lâmpadas que a gente chama de lâmpadas de filamento, que é igual a lâmpada incandescente. Mas o que acontece? Esse filamento que fica aqui dentro dessa lâmpada, ele vai sendo consumido conforme a lâmpada vai ficando acesa. E aí, para que ele não seja consumido muito rapidamente, a gente tem esse bulbo de vidro que fica em volta do filamento. E aqui dentro do bulbo de vidro, a gente ou tem vácuo ou a gente tem um gás inerte, né? Então, vai depender de como essa lâmpada foi construída. Tá? Então, ela sempre vai ter a sua base, que é a partezinha aqui que encontra não, né? Que encaixa no soquete. Essa base, gente, ela tem ela tem de vários modelos, né? Então tem aquela normal, mais gordinha, que a gente é mais acostumado a ver, mas a gente tem algumas que são mais fininhas também. Isso é importante a gente analisar quando for escolher uma lâmpada, porque a gente precisa de uma luminária que tenha um soquete que dê certo, né? E a gente até tem alguns adaptadores
para o soquete, para a gente conseguir encaixar essas outras lâmpadas que têm essa base diferente. Depois a gente tem o bulbo aqui, então, de vidro. A gente tem o filamento, que pode ser de tungstênio, por exemplo. Pode ser de carbono, tem, né, filamentos também de diferentes materiais. E aqui dentro tem esse meio interno. Como eu disse, pode ser tanto o vácuo, que geralmente são as lâmpadas que têm uma potência mais baixa, ou algum outro gás que vai ter uma potência de média a grande. Essa lâmpada aqui, gente, se vocês forem procurar ela no mercado hoje, vocês vão encontrar poucos modelos. Por quê? Essa é uma lâmpada que ela é muito pouco eficiente. Então, ela é barata, né? O custo dela inicial é barato, porém, ela tem algumas desvantagens muito ruins, né? Então, aqui a gente tem algumas características boas, né? Então, baixo custo inicial, ela é uma lâmpada de tamanho reduzido, inclusive a gente tem uma diversidade, hoje a gente não tem tanto, né? Mas tinha uma diversidade enorme de formatos dessa lâmpada. Ela é uma lâmpada de funcionamento imediato, o que quer dizer que eu apertei o interruptor, ela está acesa com toda a sua potência. Ela é uma lâmpada muito boa na reprodução de cores, e ela é uma lâmpada que ela pode ser uma lâmpada pontual. Então, dá para fazer direcionamento de luz com esse tipo de lâmpada. E também a gente pode controlar ela com dimmers. O que são dimmers? Dimmers são um botãozinho que fica junto ali com o interruptor, onde você pode aumentar ou diminuir a intensidade da luz. Não é toda a lâmpada que dá para colocar dimmer. Então, essa lâmpada, ela possibilita a instalação do dimmer. Ela tem vários formatos, tipos de refletores, várias potências, cores, tensão de funcionamento. Porém, aqui entra, né, um pouco das suas características ruins, que principalmente a baixa eficiência luminosa. Então, já é uma lâmpada que provavelmente a maior parte de vocês não viveu com ela, né? Porque já tinha a lâmpada fluorescente e as lâmpadas de LED depois. Mas essa lâmpada, gente, quando ela estava ali acesa, vamos supor que ela estava acesa e daí ela queimou. Se alguém coloca a mão na lâmpada, ela está muito quente, né? Porque ela é uma lâmpada que ela produz muito calor, muito infravermelho. Então ela gastava mais energia produzindo calor, que consequentemente a gente tinha a luz, do que produzindo a luz em si. Então por isso a baixa eficiência luminosa dela. E foi isso que fez com que essa lâmpada fosse sendo retirada do mercado. Se eu não me engano, desde 2017, elas vêm sendo tiradas do mercado. Então, foi sendo tirada aos poucos. Primeiro as de potência tal, depois de tal a tal potência, tal a tal potência. Então, tinha as datas que elas deveriam ir sendo retiradas do mercado. E aí, a gente também tem uma vida útil muito limitada dessas lâmpadas. Então, em torno ali de 1000 horas. Vocês vão ver a diferença depois de uma lâmpada dessa para uma lâmpada de LED hoje, né? Então, esse tipo de lâmpada, gente, quando eu era criança, né, tinha só esse tipo de lâmpada na minha casa. E eu lembro que a gente tinha um estoque de lâmpadas, né? Então, a gente sempre tinha outras lâmpadas para substituir. Por quê? Rapidamente essa lâmpada queimava. E aí tinha que ter já uma lâmpada ali para a gente trocar, né? Então, realmente essa lâmpada, né, ela tinha algumas características muito ruins, apesar da reprodução de cor boa, dos diversos formatos e tudo mais, essas duas características faziam com que essa lâmpada não, né, fosse interessante mais para o mercado. Também eram lâmpadas muito sensíveis a choques e vibrações, então elas quebravam muito facilmente. E por elas precisarem ser trocadas sempre, a gente tem um alto custo de operação, né? Então, de manutenção, de troca, né? Eu tinha sempre que comprar uma nova lâmpada. E também tem a questão da dissipação do calor. Então, ela aumentava o calor no ambiente de uma maneira, né, muito maior que as outras lâmpadas.
Então a gente tem muitas desvantagens, e aí por isso que hoje a gente já não encontra ela no mercado, né, com facilidade. A gente tem apenas algumas que até algumas fábricas conseguiram fazer algumas lâmpadas dessa com uma eficiência luminosa que atendesse aquilo que o Inmetro colocou que era necessário. Mas são poucos modelos que a gente tem de poucas potências. Pessoal, e a gente também tem a lâmpada incandescente, que é a lâmpada incandescente halógena. Essa lâmpada, ela tem ali no seu meio interno um halogênio, pode ser iodo, flúor, bromo, e essa lâmpada ela é um pouco mais eficiente do que a incandescente normal. Então, essa daqui nós ainda encontramos no mercado com um pouco mais de facilidade, mas ela também não tem uma grande eficiência. A vida útil dela é um pouco maior apenas, ali 2.000 horas. E o que é interessante desse tipo de lâmpada? Que elas são muito pequenininhas, então a gente encontra elas em tamanho muito reduzidos. E essa é uma característica que fez com que, mesmo depois, quando surgiu a lâmpada fluorescente, a gente ainda tivesse as lâmpadas incandescentes no mercado. Porque a fluorescente ela não conseguiu substituir a incandescente nessa questão do formato. E também não conseguiu substituir no sentido do facho de luz. Então, mesmo existindo as fluorescentes, a gente ainda tinha muito uso da lâmpada incandescente. Então, essas aqui, elas são. Tem umas bem titiquinhas, ó, igual essa daqui que tá aparecendo aqui no meinho. Né? Elas têm realmente dimensões bem reduzidas. Então, elas têm um facho de luz direcionado. Então, para locais como onde a gente precisava, né, dar esse destaque para algum produto, ou até mesmo um destaque numa parede, né, num projeto, a gente usa a lâmpada incandescente halógena. E ela, né, era muito boa para a gente poder fazer o embutido no gesso, pelo seu tamanho e tal. Só que da mesma forma que a lâmpada incandescente normal, ela também libera calor, né? Não tanto, ela consegue recuperar um pouco mais do calor que é liberado, mas ainda assim ela pode esquentar o ambiente. E tem que tomar bastante cuidado quando coloca esse tipo de lâmpada com o que ela está iluminando. Porque se ela estiver iluminando muito de perto algo que não possa receber muito calor, ela vai acabar estragando aquele objeto, pode também desbotar, né, dependendo do que for. Então tem que tomar esse cuidado com essas lâmpadas. E aí a gente tem diversos modelos também, né? Tem a lâmpada palito, tem as lâmpadas dicróicas. E aí depois da lâmpada incandescente surge a lâmpada fluorescente, que daí acredito que já deveria ter na casa de vocês. Essa lâmpada, ela é uma lâmpada de descarga. Vocês vão ver que tem várias lâmpadas aqui, que a gente vai ver depois, que são de descarga. Então, são lâmpadas que têm um formato de tubo, né? Vários, né, tipos de formatos de tubo. E elas têm vapor de mercúrio dentro da lâmpada, tá? Então, tem outras, a gente vai ver que tem outras lâmpadas que também têm esse composto dentro dela. E essa lâmpada, se vocês quebrarem uma lâmpada fluorescente, né? Quem nunca aconteceu em casa de quebrar, mas já devem ter ouvido falar que ela tem um pozinho dentro, que é um pozinho que corta, que machuca, né? Então é esse pó fluorescente que fica dentro dela. E aí, quando essa lâmpada ela produz a energia ultravioleta, em contato com o pó fluorescente gera luz, tá? Então, essa lâmpada aqui, ela gera essa outra radiação, né? Que a gente aprendeu também na aula passada, que a gente tem, né? O infravermelho e o ultravioleta, que estão pertinho ali da luz. Então, ultravioleta aqui, junto com o pó fluorescente, gera a luz que a gente vai, então, ver. Então, essa lâmpada ela tinha diversos formatos, como a em tubo, né? Tinha essa redondinha. Depois surgiram as mais compactas. Depois veio essa daqui, que é mais compacta ainda. Porém, mesmo essa que é a mais compacta da fluorescente,
ela nem se compara ao tamanho daquelas incandescentes, principalmente da incandescente halógena. E essas lâmpadas aqui, elas têm uma luz difusa, essa palavra que eu estava tentando lembrar aquela hora. Elas têm uma luz difusa, que é aquele tipo de iluminação que geralmente a gente tem, igual na nossa sala de aula, né? Que fica aquela iluminação toda uniforme. Então, a lâmpada fluorescente, ela não faz aquele facho de luz que às vezes é o efeito que eu quero passar naquele ambiente. Então, mesmo surgindo a fluorescente, mesmo ela sendo mais econômica, ela não conseguiu substituir totalmente a incandescente. Então, essa lâmpada fluorescente, ela tinha um custo de operação, tem, né, um custo de operação menor do que a incandescente. Porém, ainda, né, depois tem lâmpadas como a lâmpada de LED que vai ser melhor ainda. Ela tem uma eficiência luminosa bem melhor que a incandescente, 4 a 6 vezes maior. Ela tem uma boa reprodução de cor, dependendo do tipo. Então, no caso da lâmpada fluorescente, daí a gente tem que analisar essa característica da reprodução de cor. E ela é uma lâmpada que tem uma baixa luminância. O que é isso? Ela não tem muito brilho. Então, ela dificilmente gera ofuscamento. Então, quando a gente olha para a lâmpada, ela tem um pouco brilho. E ela tem uma vida média já bem maior do que a lâmpada incandescente, que pode ser entre 6.000 até 20.000 horas. Por que essa diferença toda, né? De 6.000 até 20.000 horas. Uma curiosidade sobre a lâmpada fluorescente, que a vida média dela, ela depende do número de partidas que a lâmpada vai ter. Então, cada vez que eu acendo ela, cada vez que eu vou lá e ligo ela no interruptor, desligo, ligo e desligo, o material que tem dentro dessa lâmpada, ele vai sendo consumido. Então, cada vez que eu ligo, ele é consumido. E a vida útil dela vai diminuindo a cada vez, então, que eu ligo essa lâmpada. Então, até se recomenda, né, locais onde tem lâmpada fluorescente, que se a pessoa, vamos supor que ela está trabalhando naquele espaço, e ela vai sair dali por 15 minutos, 20 minutos, é melhor ela deixar a lâmpada acesa, depois, né, porque ela já vai voltar, do que ela apagar e ligar de novo, porque daí ela vai consumir a vida útil da lâmpada. A não ser que seja algo que a pessoa vai ficar bastante tempo fora, daí sim compensa desligar, né? Em comparação assim com o gasto de energia e a vida útil que ela vai consumir. Então ela consome dessa forma. Cada vez que a gente vai acendendo e apagando, ela vai diminuindo a sua vida útil. Uma característica também dessas lâmpadas é que elas precisam de equipamento auxiliar. Então, ela tem os reatores ou starters. Então, essas lâmpadas, as que são compactas, elas já têm esse reatorzinho dentro delas. Aquelas de tubo, geralmente tem um reator que vai na luminária. Então, daí tem um reator na luminária para acender as 2 lâmpadas, 3, 4 lâmpadas que tiver na luminária. Então, quando a gente está num lugar que tem lâmpada fluorescente, a gente às vezes escuta um zumbidinho, né? Que é o zumbidinho do reator, que é essa característica aqui, ó, o ruído gerado pelo reator. Então, ele faz um barulhinho, né? Então, isso pode, em alguns casos, gerar um pouco de incômodo. Ela também é uma lâmpada sensível à temperatura, então ela não pode receber uma alta temperatura, como ser colocada, por exemplo, dentro de uma churrasqueira, né? Ela tem dimensões maiores do que a incandescente. E a questão da utilização dos dimmers, não é toda lâmpada fluorescente que permite a utilização do dimmer. Então, se você fosse comprar uma lâmpada fluorescente para usar com o dimmer, você tinha que comprar a lâmpada já com os equipamentos de dimmer. Tá? Se você colocasse em uma lâmpada qualquer, ela já não funcionaria de maneira correta. Agora vamos ver algumas lâmpadas que são lâmpadas de potência maior. Então, a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, são lâmpadas que tanto eram utilizadas em residências, como em comércios pequenos, áreas, escritórios, né?
Agora, essas lâmpadas aqui são lâmpadas que são utilizadas em grandes espaços. Então, a primeira é uma lâmpada de descarga, que é uma lâmpada que funciona parecido com a lâmpada fluorescente que a gente acabou de ver. Então, ela também, né, tem lá os seus componentes internos que fazem a descarga lá dentro e produzem luz. Então, essa lâmpada aqui, ela tem esse formato. Ela é uma lâmpada mais ou menos de uns... Deve ter uns 15 a 20 centímetros aí de altura. Mas é uma lâmpada de grande potência. Ela, diferente das outras que a gente viu, elas demoram um tempo para se acender por completo. Então, quando a gente aperta lá o interruptor, ela não acende já com toda a sua potência. Então, elas podem ficar de 2 até 15 minutos para acender por completo. E elas, assim como a lâmpada fluorescente, também precisam dos reatores. Então, para elas ligarem e para elas se manterem ligadas, elas precisam desses elementos. Então, isso quer dizer que elas também vão ter esse zumbidinho quando elas estão funcionando. São lâmpadas que têm um baixo consumo de energia e a luz que elas produzem é uma luz muito brilhante. Então, elas são lâmpadas com uma luminância maior. E essas lâmpadas, mesmo elas não sendo tão grandes, né? A estrutura da lâmpada não é tão grande, mas elas iluminam grandes áreas. Então, lojas grandes, galpões, fábricas, grandes vitrines, iluminam áreas externas. Só que elas são compactas, como eu falei. Mas uma lâmpada dessa, por exemplo, ela pode substituir lá de 9 até 10 lâmpadas fluorescentes daquela tubular normal. Por quê? Uma lâmpada fluorescente ela vai ter uma potência mais ou menos de uns 40 watts. Enquanto a lâmpada, essa lâmpada compacta de descarga, ela vai ter uma potência de 400 watts. Então, a quantidade de luz que ela vai conseguir produzir compensa 10 lâmpadas fluorescentes comuns. Tá? Então, a gente pode utilizar elas, né, nesses grandes espaços. Por que em grandes espaços? Vamos colocar que lá na nossa sala de aula, né, a gente tem lá em torno de, deixa eu ver, 4... A gente vai ter ali umas 32 lâmpadas, né, dessas tubulares. Não daria para a gente substituir, ficaria estranho, né? A gente substituir por apenas 3 lâmpadas dessa. Por quê? Elas não ficariam bem distribuídas na sala, porque o pé direito é mais baixo, a sala é pequena. Então, eu preciso de espaços que sejam grandes em altura para elas ficarem lá em cima e aí elas conseguirem distribuir a luz numa grande área. Tá? Então, por isso que essas lâmpadas são para grandes espaços. E essas lâmpadas de descarga compactas, elas têm de modelos diferentes. Então, a gente tem os multivapores metálicos. Essa lâmpada é uma lâmpada que é muito eficiente, tem uma altíssima eficiência energética. E das que a gente vai ver é a que tem a melhor reprodução de cores, né? A reprodução de cores é excelente. Ela dura bastante tempo, tem uma baixa emissão de calor. Então, essas lâmpadas elas são muito utilizadas em concessionárias, em lojas de joias. Vou mostrar depois uma imagem aqui para vocês. E elas emitem uma luz branca e brilhante. Elas são lâmpadas que, mesmo elas sendo lâmpadas grandes para grandes espaços, elas podem fazer foco. Então, são lâmpadas que a gente chama de puntiforme, que dá para fazer, né, aquele foco, dependendo, né, do espaço, eu preciso disso. E elas são bastante utilizadas em grandes lojas, áreas externas, né, fachadas, praças, principalmente para dar iluminação de destaque. E até mesmo em grandes residências, né, que a gente quer dar aquele destaque na fachada, elas também são utilizadas. Acho que as imagens ficaram lá na frente depois, dando exemplos de todas. Depois a gente tem as lâmpadas de vapor de sódio.
Essas são lâmpadas boas para iluminação pública. Por quê? Elas têm grande durabilidade. Tá? E também áreas externas que não necessitem, né, de uma iluminação muito funcional. Então, avenidas, viadutos, estacionamentos, portos, ferrovias. Por que elas são indicadas mais para esses espaços? Elas emitem uma luz branco-dourada, então uma luz bem amarelada. E por conta disso, o índice de produção de cor dessas lâmpadas é muito baixo. Ela deixa tudo que ela ilumina com esse tom amarelado. Então, ela, né, tem essa desvantagem aí. E elas funcionam com reatores, como as demais lâmpadas de descarga. E aí a gente tem a lâmpada de vapor de mercúrio, que é uma lâmpada já mais branca azulada, uma lâmpada que tem carência da cor do vermelho. Então, por isso, ela também tem um baixo índice de produção de cor. Ela também não tem uma eficiência energética tão boa quanto a metálica, por exemplo. E ela é usada em vias públicas, em indústrias. E por último, a gente tem as lâmpadas mistas, que é uma combinação de lâmpada de vapor de mercúrio com uma lâmpada incandescente. Então, ela tem um índice de produção de cor um pouco melhor nesse caso, e ela traz uma luz branca mais agradável. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui são lâmpadas de multivapores metálicos, são muito utilizadas em grandes lojas. Aqui é uma loja, né, de produtos eletrônicos que tem as lâmpadas de multivapores metálicos. A lâmpada de vapor de sódio, então vejam como ela deixa tudo amarelo que ela ilumina. E agora vamos para a lâmpada aí que a gente mais usa no momento, que é a lâmpada de LED. A lâmpada de LED, gente, ela tem esses diodos emissores de luz, que são essas plaquinhas que a gente está vendo aqui dentro da lâmpada. Então, essas plaquinhas, elas conduzem a eletricidade, né? E aí a gente tem, então, a lâmpada sendo formada por diversas plaquinhas dessa. A lâmpada de LED é uma lâmpada que tem uma luz de bastante qualidade, e é uma lâmpada que ela veio para substituir aí praticamente todas essas outras lâmpadas que a gente viu. Ela tem uma luz tanto difusa, como ela também pode ter facho definido de luz. Elas não vão emitir ultravioleta e infravermelho, então não tem calor nessa lâmpada. E o ultravioleta, ele também é uma radiação que a gente lembra que a gente viu lá na outra aula, ultravioleta. A gente tem o ultravioleta A, B e C. Né? O ultravioleta, ele queima a nossa pele, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mesmo com a lâmpada, né? Que emite ultravioleta. Então, o LED, ele não tem essas características. Então, eles não vão desbotar os tecidos, não vão queimar a nossa pele. O LED também, então, como ele gera, né, pouco calor, o ambiente ele fica mais confortável, reduz o uso do ar-condicionado, porque ele não aumenta a temperatura do espaço, e ele substitui facilmente as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas dicróicas, que era o que a lâmpada fluorescente não conseguiu, né? Então, a lâmpada de LED, ela veio para substituir, né, praticamente todas as demais. Então, ela pode durar, teoricamente, até 100 mil horas, mas ela dura uma média de 25 mil horas. Olha a diferença da incandescente. A incandescente, ela durava 1000 horas e a lâmpada de LED dura mais ou menos umas 25 mil horas. Então, dá muita diferença aí no tempo que vai durar uma lâmpada dessa, né? Então, o custo de manutenção é muito menor. Então, a gente precisa, né, pensar em todos esses quesitos. E a lâmpada de LED também, ela nos dá a possibilidade de ter luzes coloridas, né, vermelho, azul, verde, laranja. E ela também tem a luz branca, né, e nas diversas variedades do branco. Então, a gente tem a cor branca mesmo, tem a branca mais amarelada, que é uma lâmpada mais suave.
Então, a gente consegue aí substituir toda essas lâmpadas que a gente viu ali atrás pela lâmpada de LED. Não dá para fazer iluminação de destaque, dá para fazer iluminação residencial, dá para fazer iluminação comercial, dá para fazer iluminação pública, né? Nas maiorias das cidades, eles já estão trocando ou já trocaram toda a iluminação pública por lâmpadas de LED. Os sinalizadores de trânsito também, né, já são de LED, nos semáforos. As fachadas dos prédios, os balizadores, até mesmo as iluminações de casa noturna, elas são de LED. Então, o LED ele realmente veio aí para substituir, né, tudo isso que a gente viu ali. As outras lâmpadas ainda existem, né? Pode ser que em alguns casos pode acontecer da gente usar um outro tipo de lâmpada, por isso eu apresentei todas elas para vocês. Mas basicamente hoje a gente consegue aí trabalhar com as lâmpadas de LED. E a lâmpada de LED, além de tudo, ela tem diversos formatos, né? Então nós temos a lâmpadazinha normal, igual a gente viu aqui, ó, né? Que parece a lâmpada incandescente. Mas a gente também tem o formato em tubo, né? Lá no Sesumar, as nossas iluminações de tubo, elas são todas de LED, né? Que parece uma lâmpada fluorescente. A gente tem as fitas flexíveis, que são essas aqui, ó, que são as fitas que a gente usa nas sancas, né, dentro do gesso, para iluminar os móveis. Então, ela, por ser flexível, ela permite ser instalada em qualquer lugar facilmente. Então, isso também traz, né, uma facilidade muito grande na questão da decoração, da iluminação. Até imaginem antes, gente, de ter fita de LED, como quando a gente tinha lá uma sanca de gesso, tinha que colocar os tubos lá dentro. Imagina o trabalho que dava, imagina quando queimava, né? Então hoje a gente tem essa fita que é algo que facilita demais a nossa vida. Tem os balizadores para a gente usar nos jardins, né? E tem as luminárias completas, que também são excelentes, que são essas aqui que a gente está vendo. A gente não precisa comprar a lâmpada. A gente já compra a luminária, a gente coloca, ela já instala lá e a luminária já é a lâmpada, tudo junto. Então tem essas que parecem, né, um plafond, tem essas que são mais direcionais, né? Então a gente consegue aí, ter uma infinidade também de possibilidades com essa lâmpada. E se vocês forem numa loja de iluminação, provavelmente vocês vão encontrar lá uma luminária completa, como essa, e luminárias normais que você põe as lâmpadas dentro. Gente, dá uma diferença tão grande na luz, né, que vem de uma luminária completa e na luz que vem de uma luminária que põe lâmpadas dentro, que não tem nem comparação. Né? Então, essas luminárias aqui são ótimas, né, para a gente ter uma boa luz difusa. E por fim, gente, a gente também tem aqui o que a gente chama de lâmpada de OLED, tá? Que são fitas, né? Que são extremamente finas, são muito resistentes e elas daí são cobertas com um plástico, o que permite que elas tenham o formato que a gente quiser. Ainda não é algo, né, que a gente tem assim comum no mercado, mas parece ser aí o nosso futuro na iluminação. A duração dela é mais ou menos de 13 anos de uso, né, teoricamente, que seriam de 30.000 a 40.000 horas da lâmpada funcionando, considerando que ela ficaria acesa 10 horas diárias. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Se eu não me engano, a LG, que é uma das empresas que está, né, fabricando essas luminárias, né, com essa tecnologia. E essa tecnologia, pessoal, que permite que a gente tenha as TVs curvas, os celulares que têm as curvinhas, sabe? Então, essa tecnologia que permite essa mudança de formatos. Então, isso está vindo
também aqui para iluminação. Então, em algumas mostras de arquitetura, né, a gente já vê a utilização dessa tecnologia aqui. E assim como a lâmpada de LED, a gente tem diversas tonalidades de cores. Então, desde uma lâmpada mais amarelada, né, até uma lâmpada mais branca também. E elas também são fontes de luz, né? Uniforme, difusa, muito fininho, muito leve, tem uma boa reprodução de cor, tem luz de qualidade, também não emitem radiação ultravioleta ou infravermelho, e muito legal que elas podem ser, né, maleáveis ou flexíveis. E por último aqui eu deixei as lâmpadas decorativas que a gente está vendo bastante aí ser utilizados nos projetos, né? Tá super em alta. Essas lâmpadas, elas são lâmpadas bem suaves, né? Então não dá para eu fazer um ambiente, assim, uma iluminação geral do ambiente com essa lâmpada. Então ela é bastante utilizada para trazer um aconchego, uma elegância, né? Trazer um efeito de iluminação, mas a gente sempre tem que ter ali uma lâmpada também geral para fazer uma iluminação, né? Vamos supor assim, num barzinho. Um barzinho, ele pode ser mais escurecido, eu posso iluminar com esse tipo de lâmpada. Mas, por exemplo, a hora que a pessoa vai limpar o bar, ela precisa acender uma luz que tenha uma boa qualidade, no sentido assim da quantidade de luz, né? Então, daí eu vou ter que ter outras luminárias que auxiliem, né? Essas aqui. E essas lâmpadas, elas são, algumas delas são lâmpadas incandescentes, então elas têm esse filamento dentro. Essa primeira aqui, ela é de tungstênio. Essa daqui, ela é de filamento de carbono. E essa daqui é a lâmpada de LED que imita a lâmpada incandescente, que daí ela é bem mais econômica do que essas outras duas aqui. Mas eu tenho a impressão, né, que os filamentos do LED não ficam tão fininhos quanto essas aqui. Mas aí vai da escolha, né, do arquiteto em relação, né, à economia e o efeito que ele quer ter na iluminação. Então, gente, basicamente, essas aqui são os tipos de lâmpadas que a gente tem. Eu quero mostrar para vocês mais uma coisinha aqui. Deixa eu abrir aqui. Que é um catálogo de lâmpadas. Só para vocês verem. O que a gente encontra num catálogo de lâmpadas, que é importante a gente analisar quando a gente for fazer as nossas escolhas, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ir numa aqui embaixo. Pessoal, olha. Então aqui nós temos um catálogo de lâmpadas e nós temos, né, o modelinho da lâmpada. Aqui do lado nós temos, né, como ela é. E aqui nós temos as características. Então, eu quero que vocês observem quais são as características que eu preciso, né, olhar aqui para eu escolher a minha lâmpada. Então, a primeira característica que aparece aqui é a potência, né? Então, a potência vai ser lá quantos watts essa lâmpada
consome para produzir uma certa quantidade de luz, tá? Então, a questão da potência aqui, a gente muitas vezes, né, a gente vai utilizar ela mais para ver se o sistema depois ele vai ficar econômico ou não, do que na hora de escolher mesmo a lâmpada aqui. Aí aqui tem a base, né? A base é como a lâmpada vai se encaixar, que é a partezinha aqui onde ela vai encaixar na luminária, tá? Então tem que olhar aqui qual é a base para eu ter uma luminária que condiz, né, com essa base. E aqui vem, ó, a temperatura da cor. Então aqui eu vou olhar que se eu quero uma lâmpada branca, branca azulada, amarela. Então essas aqui são lâmpadas, ó, de 5.000 Kelvin, 6.200, 4.100. Então elas vão ali de uma branca neutra para uma branca já mais azulada. Então essa característica aqui é muito importante eu olhar, né, para eu saber qual vai ser o efeito que essa luz vai trazer para o ambiente. Também preciso olhar o fluxo luminoso da lâmpada. Quanto maior o fluxo luminoso da lâmpada, mais luz ela produz e menos lâmpadas eu vou precisar no meu sistema. Então, aqui, por exemplo, né? Se eu pego essa lâmpada aqui, que produz 800 lumens, eu vou precisar de mais lâmpadas do que se eu pegar essa daqui, que produz 2.500 lumens. Mas vejam que, né, quanto maior a quantidade de lumens que ela produz, maior vai ser a potência dela. Então, ela está gastando, né, um pouco mais de energia para produzir mais luz, tá? Mas aí isso vai influenciar se eu vou ter mais lâmpadas ou menos lâmpadas no ambiente. Também vou olhar aqui, ó, a eficiência luminosa dela. Então, quantos lumens ela produz com 1 watt? Então, a gente vê aqui, né, que dessas três aqui, por exemplo, a mais econômica é essa do meio. Ela produz 67 lumens com 1 watt. Essa daqui já produz 53 lumens com 1 watt, essa daqui 58. Então, às vezes, se eu tenho lâmpadas que elas têm a mesma temperatura da cor, as mesmas características, né, e eu quero decidir entre uma e outra, eu posso olhar aqui a eficiência luminosa. A que tiver, né, a maior eficiência, ela vai tornar o meu sistema mais econômico. Aqui a gente tem os índices de reprodução de cor. Aqui a gente tem índices de reprodução de cor não tão bons, né? 70, 72, 66, 70 de novo, 72. Então, para um ambiente onde eu preciso de um bom índice de produção de cor, tem que pegar pelo menos maior do que 80. Né? Então, essas lâmpadas são para ambientes onde a necessidade de produção de cor não é tão grande. E a vida média delas, então quantas horas essas lâmpadas aqui durariam, né? Essas aqui são fluorescentes. Então, elas vão durar ali de 7.500, essa aqui 9.000 horas. Depois tem a parte da dimensão, do comprimento e o tipo de reator que essa lâmpada precisa. Então, gente, sempre que a gente for fazer uma escolha, ó, essas aqui já tem um índice de produção de cor um pouco maior, ó, 85. Então, se eu preciso num ambiente de uma lâmpada que tem um bom índice de produção de cor, eu já vou vir para esse outro modelinho aqui, que o índice de produção de cor já é maior. Ela também tem uma vida útil bem maior, ó, 24.000 horas. São lâmpadas mais econômicas. Olha a eficiência luminosa delas, como é bem maior que a daquele outro modelo. E elas têm diversidade maior também de temperatura da cor. Então, vai de 3.000, 5.000 Kelvin. Tem uma aqui de 17.000 Kelvin, que é uma lâmpada super branca azulada. E elas têm um fluxo luminoso também mais alto, produzem mais luz. Então, sempre que a gente for fazer a nossa escolha, nós temos que analisar todos esses fatores que envolvem uma lâmpada. E mais para frente, daqui umas 2 aulas, a gente vai fazer um exercício onde a gente faz essas escolhas. E aí, nesse exercício, a gente vai vendo como que a gente descobre qual lâmpada a gente precisa, tá bom? Perguntas, gente? Alguma dúvida?
Acho que não, Pro. É bem... Pronto. Oi, pode falar. Em relação aos slides, daí você pode disponibilizar depois, fazendo um favor? Sim, já avisei no começo da aula que eu vou fazer isso hoje, Ah, tá? eu acabei entrando um pouquinho depois.